Hoje vou te mostrar como diminuir o tamanho da cintura de uma calça jeans de uma forma invisível, com um acabamento que fica muito discreto, mantendo a costura original intacta do jeans. Se você tem uma calça jeans que ama e que não está servindo perfeitamente, esse tutorial é para você. Olá, eu sou a Rosiane Brito, bem-vindo ao meu ateliê de costura. Vamos começar? Primeiro, vista a calça jeans e marque com giz onde você quer ajustar a sua cintura. Aqui eu tenho já marcado, marquei com os alfinetes onde eu queria ajustar minha cintura e agora com o giz eu vou demarcar a medida que eu preciso tirar da minha calça para ajustar a minha cintura. Então aqui eu vou fazendo essa marcação para saber onde eu vou precisar diminuir, quanto eu vou precisar diminuir. Então aqui eu tiro esses alfinetes e eu já tenho aqui visualmente quanto eu preciso diminuir da minha cintura. Para isso, eu vou usar a fita métrica para saber quanto eu preciso dividir de forma igual entre os dois lados da cintura. Então aqui eu preciso diminuir 2 centímetros de cada lado. E aí eu usei a fita métrica para fazer essa marcação por igual. Então agora a gente usa aqui a régua para deixar tudo certinho e cada lado ele está com os mesmos centímetros. Então eu vou distribuir por igual esses centímetros. Com o descosturador eu retiro o passante da minha calça e vou descosturar essa parte da cintura para que ela fique livre, para que a gente possa trabalhar melhor nesse local. Então, eu descosturo essa parte e agora eu vou cortar, vou definir aqui qual é o meio, para ficar as partes iguais, e vou cortar a minha cintura. Então, eu corto aqui e eu tenho aberto esse espaço aqui para poder trabalhar melhor. Então, agora eu vou cortar, fazer um corte ali bem rente a minha costura original, aqui vem no meio, com meio centímetro. E vou recortar também com meio centímetro, ali na onde tá a marcação que eu fiz com o giz anterior. Então, você também pode usar ou meio centímetro para fazer essa costura, ou 1 centímetro. Também pode deixar uma margem maior para poder costurar. Mas com meio centímetro já dá, e é o que eu vou fazer aqui. Então, eu retiro essas duas partes e eu tenho essa parte livre. Com esse acabamento, eu vou juntar agora a cintura e as duas laterais da calça. Eu preciso unir ela para passar essa costura. Então, aqui eu vou ajeitando com o alfinete para que nada saia do lugar. E nós vamos fazer uma costura logo a seguir nesse local aqui. Aí agora já aqui na máquina eu vou posicionar esse espaço e vou passar uma costura reta. E aqui eu tô finalizando essa costura e vou terminando ali a nossa costura de um lado da nossa peça e fica assim. Vê que já dá para ver que ele fica bem invisível. Agora vamos fazer do outro lado da nossa peça também, usando a agulha aqui, o alfinete, quer dizer, para que feche a outra lateral da nossa cintura também. E aí eu vou passar uma costura reta aqui na máquina, vou passando essa costura, cuidado para a costura ela ficar bem unida e não sair do lugar. E a gente vai ajustando aqui. E aqui finalizado.
Agora você vê que eu tenho meio centímetro de cada lado. E vou passar um zigue-zague agora para prender bem essa costura e esse jeans não ficar não finalizado. E agora, para dar um acabamento final e mais reforçado para essa calça, eu tenho esse retângulo que eu fiz com retalho de tecido, com 4 centímetros de largura e 16 de comprimento. Então eu vou posicionando ele aqui, onde eu já havia costurado, para que essa costura ela fique mais reforçada e o acabamento ele fique mais bonito também na parte de dentro. E eu uso os alfinetes aqui na parte de fora do tecido para prender bem o tecido na nova posição e para que ele fique tudo certinho e nada fora do lugar. Então por isso que eu vou posicionar. Enquanto eu vou colocando os alfinetes aqui, eu não sei se já aconteceu com você de comprar tecido de mais ou de menos. Eu já passei por isso e para ajudar você, eu criei um e-book chamado Na Medida da Costura. Ele é um guia definitivo de quantidade de tecido. Nele você vai aprender a calcular direitinho a quantidade de tecido que você precisa comprar. O link está aqui na descrição. Aí aqui a gente já colocou os alfinetes todos e vamos para a máquina fazer essa costura bem na bordinha da nossa marcação original do jeans. E aí faz essa costura que ela fica bem invisível e não dá nem para perceber quando a gente finaliza essa costura. Então serve para prender aquele nosso tecido e para a costura ela ficar bem reforçada nesse local. Então aqui a gente finaliza a outra parte também de reforço. E aqui a gente tem essas duas costuras e o acabamento ele fica bem mais reforçado nessa parte daqui. Agora, para finalizar, a gente vai cortar o nosso cós, aquela sobra que ficou ali. Então você marca sobrando 1 centímetro de cada lado para que a gente possa passar uma costura. Então nós vamos marcando 1 centímetro na direção do que sobrou e vamos tirar o excesso de tecido que foi o que sobrou do nosso ajuste. Então, tirando esse excesso aqui, nós vamos posicionar agora a nossa lateral. Mas antes disso, a gente precisa descosturar essa parte de cima do cós, para que a nossa costura ela seja passada com mais facilidade. Então a gente retira esse cós, porque assim facilmente a gente vai passar a costura pelo cós com mais facilidade. Então aí agora a gente junta essas duas partes da cintura e vamos passar uma costura reta nessa lateral aqui, na parte de dentro. Então aqui posiciona, prende com alfinete e passar uma costura reta. Aí aqui já passamos a nossa costura pela primeira parte do cós, na parte de dentro. Agora posiciona direitinho. Então uma costura reta aqui também. Eu já passei a costura reta dos dois lados e agora a gente tem um novo cós para nossa calça. Aí vai ajeitando ele aqui e só vai faltar a gente prender agora de novo a nossa cintura na calça. Então aqui ajeita tudo, joga tudo para dentro que tiver sobrando e vamos passar uma costura nesse nosso cós. Aí vai com calma, porque é jeans, né, um tecido mais grosso, exige uma certa calma na hora de passar as costuras mais grossas. E aqui a gente já tem a nossa costura presa do cós novamente.
E vamos fazer uma costurinha na parte de cima também do cós, porque é onde a gente descosturou anteriormente. Então, passo essa costura. Aqui eu tô usando a linha normal que eu usei durante todo o processo de costura. Mas para que essa nossa costura ela fique melhor, eu coloquei uma costura de pesponto agora e vou repassar essa costura de pesponto, que é aquela linha mais grossa. E aí a gente faz o pesponto com a linha que a sua calça jeans ela tiver. Então, usando a linha de pesponto. Aí agora a gente finaliza recolocando o nosso passante de novo. E aí ele vai ficar por cima daquela nossa costura. Então ele nem vai dar para perceber que foi retirado e que foi cortado naquela parte. Então aqui a gente já tem o nosso passante e a nossa costura. Ela fica dessa forma, super invisível, com acabamento impecável, sem usar pence e sem perder a costura original. Se você gostou desse tutorial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Esses vídeos são outros vídeos do meu canal, que você pode querer assistir a seguir. E aí, qual vai ser o próximo da sua lista?